O Duqueiroz tem tido uma utilização muito diferente esse ano daquilo que foi o ano passado, daquilo que foi o melhor período dele, o melhor desempenho dele com a camisa do Corinthians. E isso se reverte nos números, como a gente vai ver, e isso se reverte também nas escolhas que o Corinthians faz para a posição, que não entregam a mesma coisa que o Duqueiroz. A gente também vai ver como o Duqueiroz joga, analisar qualitativamente o desempenho desse atleta. Então, aqui no site da 365 Score, quando a gente clica em jogos, a gente consegue ver a minutagem e os jogos que o Duqueiroz jogou. Então a gente percebe que, por exemplo, contra o Ituano ele nem entrou, contra o Santo André só jogou 24 minutos, contra o Santos ele já jogou mais, já jogou 85, mas se a gente for analisar, ele dificilmente tem um jogo completo, ele dificilmente tem 90 minutos e tem várias partidas que ele nem entra, né? Partidas que ele fica no banco, como por exemplo ele ficou contra o Palmeiras, como ele ficou contra o Ituano, como eu já mencionei, como ele ficou contra o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, e o último jogo que ele jogou os 90 minutos foi em 29 de janeiro, na vitória do Corinthians sobre o São Paulo, né? Aqui ao lado direito a gente consegue ver uma nota que o 365 Score dá para o desempenho dele, e a gente vê que não tá verdinho, tá amarelinho. Vamos tentar entender por que essa nota tá desse jeito. Quando a gente olha para a escalação do Corinthians nos jogos, e aí eu já cliquei aqui em outra aba, e vou vir aqui no jogo contra o Ituano, por exemplo, né, para ver o jogo que ele não jogou, que ele não entrou, a gente vai ver que o Corinthians, por exemplo, nesse jogo decisivo, jogou com o meio campo a 3, com o Rony, Giuliano e Paulinho. São 3 muito bons jogadores, mas que não entregam os aspectos que eu vou falar do Duqueiroz, do ponto de vista qualitativo no jogo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o jogo contra o Santo André, que foi um jogo que a gente, no site da 365 Score, a gente consegue inclusive assistir os melhores momentos, né? Clico aqui em escalações, a gente vê que o Duqueiroz tá aqui embaixo, que foi um jogo que ele jogou. O Duqueiroz entrou no lugar do Fagner, né? Como um lateral direito, né? Ou seja, não como um lateral direito, mas ocupando aquele corredor. Quando a gente olha, por exemplo, para o jogo contra o Santos, clicar aqui em Corinthians, a gente vê que o Duqueiroz iniciou o jogo, foi titular na posição que não é a dele, fazendo aquilo que não é o seu desempenho. Então, isso de fato prejudica muito os números do Duqueiroz, prejudica muito a percepção sobre o desempenho dele. A gente vai ver isso comprovadamente nos números. Antes de a gente ir para as estatísticas propriamente, eu quero mostrar isso aqui para vocês, que é o mapa de calor dos últimos 5 jogos do Duqueiroz, os últimos 5 jogos que ele jogou. O mapa da esquerda, né, o mapa que está manchado, é o mapa de calor dos espaços que ele percorreu no campo, que ele mais percorreu. E do lado direito tem os toques na bola, os espaços do campo onde ele mais tocou na bola. E se você for analisar, você vai ver essa predominância da presença do Duqueiroz no corredor direito, ao invés de estar no corredor central, que é o lugar onde ele dá mobilidade e dinâmica à equipe, no lugar onde ele entrega aquilo que ele tem de melhor para o coletivo, aquilo que ele tem de melhor para o Corinthians. Então, essa prevalência do Duqueiroz no corredor direito esvazia muito daquilo que a gente vai ver já nesse vídeo, dos aspectos qualitativos, da análise propriamente do jogo dele, você vai entender mais pra frente. Então, quando a gente olha para os números do Duqueiroz, comparando temporada 2023, ou seja, os jogos que ele fez até aqui nesse ano, com a temporada passada, então tem alguns números totais aqui, então, por exemplo, gols e assistências, ano passado ele fez 3 gols, deu 3 assistências, e esse ano ele ainda não fez nada. Mas tem alguns outros números totais que a gente pode até levar em consideração, apesar de que o ano tá bem no início, que é, por exemplo, chances de gol. O Duqueiroz, ano passado, gerou 8 chances claras de gol. Dessas 8 chances, 3 foram com sucesso. Esse ano, ele gerou uma situação só. É muito pouco, né? 8 também não é um número tão elevado, mas uma só em basicamente um trimestre do ano de futebol é muito pouco. Jogaria a média dele lá para baixo de toda forma se ele repetir esse número no decorrer do ano. Então, quando a gente olha para alguns outros pontos, como, por exemplo, ações totais, finalizações, e aí a gente está falando de média já, ou seja, ações totais denota a quantidade de participação que esse atleta teve no jogo, né? Então, ele participava mais na média do que ele participa esse ano, né? Tem uma participação a mais por jogo do que ele participa esse ano. Ele finalizava mais ano passado, né? Se ele finalizava mais, isso inclusive é uma consequência, mais das finalizações iam no gol. E aí tem um aspecto que eu acho interessante, que é a quantidade de passes dele. Se ele muitas vezes entrou do lateral, as linhas de passe são mais fáceis. O passe lateral zagueiro é geralmente uma linha de passe que está mais aberta. Então o lateral ele tende a ter mais passes que um volante, principalmente se não é uma equipe que propõe muito o jogo. Se é uma equipe que propõe muito o jogo, talvez isso seja diferente, talvez, mas se é uma equipe que
não é uma equipe tão propositiva. Quem vai ter mais bola limpa, quem vai ter mais bola sem estar pressionada são os zagueiros e laterais. E o Duqueiroz, ele não subiu a quantidade média de passes tanto assim, apesar de ter jogado de lateral, que teoricamente ele vai ter menos pressão na bola, então, ou seja, não foi impactante essa mudança. Quando a gente olha então para os passes chaves, né, a gente está falando sobre passes chaves total, ele deu um passe chave, aquele passe que te deixa na cara do gol, aquele passe que te deixa em uma situação iminente de gol. Então, ele teve um passe-chave somente em praticamente todo o trimestre todo o Paulistão, né, do Corinthians nesse ano, e ano passado ele teve 21, ou seja, se você dividir isso aqui pela quantidade de trimestres, dá bem mais alto do que aquilo que ele já teve nesse primeiro trimestre. E quando a comparação ela é feita com outros jogadores da posição, aí esse ano dele esquece, os outros engolem ele, muito por conta dos minutos que não é dado, muito por conta de jogar muitas vezes fora de posição, como a gente viu ali, né, dos 7 ou 8 jogos que ele jogou, dos 9 jogos, por exemplo, que ele jogou esse ano. Então a gente vai ver que quando a gente vê essas estrelinhas aqui, são a distribuição de quem de fato tem o melhor desempenho dos jogadores com quem ele compete na posição ali, né? Bem ou mal ele compete com o Rony, com o Renato Augusto, com o Fausto Vera, com o Juliano, com o Paulinho, com o Maicon e com o Cantígio. Sendo o Renato Augusto a melhor média, né, de todos, né, que já era o esperado. Então, dificilmente a gente vê um verdinho, a gente vê uma estrelinha verdinha dessa na coluna aqui do Duqueiroz, em relação aos outros. Vou passar para a próxima página, para a gente ver também. Na segunda página também, a gente vê que o Rony, por exemplo, dos aspectos defensivos, né, bolas recuperadas, disputas defensivas, o Rony tem pra caramba, né, e o Duqueiroz não pontuou em verdinho em nenhum deles. Mas a gente entendeu o porquê, a gente sabe o porquê isso está acontecendo com esse atleta, principalmente comparando com os outros atletas. Mas afinal de contas, que características são essas qualitativas do Duqueiroz que o habilitariam a jogar no meio campo, que dão ao jogo algo que nem todos os outros da posição têm, que muitas vezes só ele tem. Eu vou mostrar isso para você agora, em alguns recortes de alguns jogos do ano passado. Então, quando a gente olha para o Duqueiroz, a gente vê um jogador com grande capacidade de desmarque, com grande capacidade de gerar a linha de passe no corredor central, de gerar a linha de passe para zagueiros e para volantes, isso para zagueiros, para laterais e para volantes. Então isso é muito positivo no jogo dele. Ele dá sempre a possibilidade da equipe circular a bola. Ele sempre aparece nos espaços para fazer a equipe circular a bola. Olha como ele foi buscar a bola lá do lado esquerdo. Eu vou até voltar aqui. Olha como ele se desmarcou primeiro para poder receber a bola com espaço sozinho. Essa dinâmica dele, recebeu com espaço sozinho, desmarcado, já orientou o domínio para o outro corredor ao invés de voltar a bola para a pressão. E aí ele vai conduzir a bola para fazer a bola rodar de corredor. Então essa dinâmica de bater corredor a corredor, de se desmarcar para receber a bola sozinho, como a gente está vendo, o adversário fecha a linha de passe, ele busca aparecer para jogar, ele dá cara para o jogo, né? E já consegue fazer a bola passar, rodar, e ele tem um domínio muito assertivo, vou falar disso mais pra frente, para fazer o jogo andar, para fazer o jogo progredir, ou para fazer o jogo variar de corredor. Nenhum outro jogador do Corinthians da posição tem isso, né? O Cantígio talvez seja o que mais se aproxima com passe, o Fausto Vera também, mas essa dinâmica, inclusive, de fazer com condução, de fazer com deslocamento, só o Duqueiroz guarda essa característica dos meio-campos do Corinthians hoje. Então o Duqueiroz é muito especial nesse sentido, ele é um jogador muito dinâmico, que faz o jogo andar, e é uma característica que eu identifico que o Corinthians precisa no meio campo. Então, e ele tem recurso técnico para fazer isso, ele tem capacidade técnica, ele tem boa relação com bola, bom entendimento dos espaços para poder gerar isso para o meio campo do Corinthians. A gente vai ver uma situação dele agora, que é a partir do próximo exemplo, né, que são as situações em que isso aqui é mais difícil de achar, que é o jogador que joga muitas vezes com o pé esquerdo, né? Então o Duqueiroz, a bola vai entrar nele, o Renato Augusto vai girar, vai dar nele, eu vou pausar no domínio. Então, geralmente, um meio-campo destro, ele não... Algumas situações em que ele precisa dominar com o pé esquerdo, por uma insegurança de jogar com o pé esquerdo, muitas vezes ele vai fazer o domínio com o pé direito, e esse domínio com o pé direito vai tirar possibilidade de progressão, vai tirar dinâmica e mobilidade da equipe. Com o Duqueiroz é diferente. Deixa eu dar play aqui, que você vai ver que ele tem essa capacidade de fazer o domínio com o pé não dominante, muitas vezes já orientado para jogar. Então o Duqueiroz é muito forte nesse sentido, ele é muito inteligente nesse sentido. Então, ele finge que vai receber no espaço, vou até voltar aqui para você ver. Ela vai andar, ele finge que vai receber no espaço, o jogador acompanha ele achando que ele vai ultrapassar, ele trava e recebe sozinho atrás, e com o pé esquerdo já orientado para jogar, com o pé esquerdo já
para girar, para variar o corredor e faz a bola entrar no William lá. Então essa dinâmica do Dudu de girar o jogo, fazer a bola rodar, de ter qualidade, ó, pé esquerdo já orientado para frente para jogar e em seguida pé direito na bola, fazendo a bola entrar no outro corredor. Essa dinâmica do Duqueiroz, essa mobilidade que ele dá à equipe é muito importante. Mais uma vez, o pé esquerdo. Então já gira sobre o próprio tronco para ficar de frente para o jogo. Faz a bola andar. Isso é muito importante e eu não identifico um jogador que vem na base da jogada, que baixa nesse espaço no meio campo do Corinthians com essa capacidade. Aquilo que eu falei, o Cantillo tem muito bom passe, consegue fazer a bola rodar também, mas sem essa mobilidade. O Fausto Vera também tem muito bom passe, principalmente o passe mais curto do Fausto Vera, esse passe mais esticado, nem vejo tanto. Mas o Fausto Vera não tem essa dinâmica, não tem esse poder de bater corredor a corredor como o Duqueiroz tem. Não estou dizendo que o Duqueiroz é melhor ou pior que esses atletas, estou dizendo aquilo que o Duqueiroz faz muito bem, que vai melhorar o meio campo do Corinthians, que pode melhorar o meio campo do Corinthians, que esses outros atletas não fazem tão bem assim. Ok? Um outro ponto, e é muito crucial para a posição do Duqueiroz, é ser forte defensivamente, é conseguir ter boa capacidade de duelo e o principal é ele conseguir fazer coberturas defensivas, ou seja, o jogador que consegue entender que se o meu companheiro for vencido nesse 1 para 1, eu sou a próxima barreira para o jogador adversário que vai ter a bola. Eu sou o jogador que vai fazer o movimento de cobertura, que vai cobrir esse espaço, que vai cobrir caso o meu companheiro perca a bola. Tem jogador que tem volante, principalmente, que não tem esse senso, não tem essa noção e faz um movimento muito tarde, né? O adversário já bateu o seu companheiro, já ganhou aquele 1 para 1 do seu companheiro e só aí você reage. O Duqueiroz tem esse senso de cobertura muito aguçado, né? Então deixa eu dar o play aqui para que vocês vejam algumas situações em que ele faz isso muito bem. Um jogo contra um a menos, por exemplo, contra o Coritiba, situação de corredor lateral que ele faz muito bem também. Jogo contra o Flamengo, jogo difícil, né? Onde ele vem para dentro e ele protege o Fagner em situação o Fagner não, protege o Matheus Vital em situação de 1 contra 1, né? E depois sai para jogar, inclusive, né? Que é um ponto positivo. Olha ele no corredor central, protegendo a entrada da bola contra o Red Bull Bragantino. Então, olha essa contra o Fluminense, ó. Ele numa dinâmica de terceiro homem. Então, ele está equilibrando. Se a bola entrar de um lado ou do outro, ele salta, ó. Ele salta e vem ganhar a bola. E ele é muito assertivo, né? Ele ganha muitos duelos nesse movimento de salto de pressão quando ele é cobertura nas costas dos outros dois volantes. Jogos contra o Fluminense que demandam muito isso do volante, né? Que o Fluminense faz aquela posse muito próxima, né? Muitos jogadores próximos da bola. O Duqueiroz faz esse movimento muito bem. Deixa eu rever esse lance contra o Fluminense que eu acho bem legal. Então aqui, ó, contra o Fluminense, do jeito que ele está estruturado aqui, se ela entra no André, ele consegue saltar. Se ela vem por onde veio, ele também consegue saltar e ser uma cobertura efetiva aos seus companheiros, né? Então aqui ele consegue saltar, recuperar a bola. E o André, olha que o André é firme, velho. Ele consegue ganhar depois a segunda bola do André. Nesse outro movimento também, os jogadores estão até à frente dele, né, em relação à baliza. E ele consegue fazer o movimento, ganha as costas e consegue roubar a bola. Então, o Duqueiroz é muito forte nesse sentido, ele é muito bom em girar o jogo, em dar dinâmica e mobilidade ao corredor central. Esse jogador é o tipo de jogador que eu costumo dizer, é o jogador que faz o jogo andar. Você nem vai ver ele pisando tanto na área, você nem vai ver tantos gols dele, apesar do Duqueiroz também te dar isso em alguma medida, mas você vai ver o jogo andar, você vai ver a sua equipe progredir no terreno de jogo, porque tem esse perfil de jogador e, defensivamente, ele te entrega cobertura, ele te entrega salto de pressão, no time certo, com muita capacidade de perceber os espaços, de atenção, de noção dos espaços, e acredito muito que a melhora do meio campo do Corinthians, acredito muito que o salto de desempenho do meio campo do Corinthians passa pelo retorno do Duqueiroz ao time titular, passa pelo retorno do Duqueiroz a essa estrutura, jogar mais vezes, com mais minutos, nem sei se titular, mas jogar mais vezes com mais minutos dentro do corredor central, beleza? Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi legal para você, peço para você curtir e se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. E se você quiser, em alguma medida, melhorar a tua capacidade de leitura e interpretação do jogo, a gente tem cursos táticos, onde você vai conseguir melhorar a tua capacidade de análise tática, tá no primeiro comentário fixado aqui nos comentários. Então clica lá e dá uma olhadinha no nosso cardápio de cursos para você, beleza? Rafael Marques para mais um vídeo para vocês, abraço e até a próxima.